Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, é tão bom estar na presença de Deus, sendo uma presença tão boa, um lugar de encanto, esta presença de Deus. Amém? Nós não temos aqui mármores caríssimos, não temos aqui esculturas de ouro, mas temos a presença de Deus que vale mais que diamantes, conforme esse cântico. Vamos orar juntos e vamos ler este texto que está aqui em Mateus capítulo 17. Vou pedir a gentileza de lermos juntos. Mateus capítulo 17, versículo 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem e ajoelhou-se e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demónio, este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa a não ser por meio da oração e jejum. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e da tua bênção em nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. Exalta o teu nome em nós. No nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Habituamos-nos nós a ouvir aquela expressão que Jesus disse em Lucas, no capítulo 18, no versículo 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Outra tradução diz: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. As coisas que são impossíveis, mas neste texto que acabamos de ler de Mateus no capítulo 17, Jesus faz a afirmação, a meu ver, a afirmação mais extraordinária, a afirmação mais tremenda, extraordinária, que nós poderíamos imaginar. Jesus diz literalmente aos discípulos: nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Eles acabaram de estar diante de uma situação que foi impossível para eles resolver. E mais tarde, em particular, perguntaram-lhe à parte por que não tinham conseguido expulsar aquele mal. E a resposta de Jesus é impressionante. Em primeiro lugar, diz que foi a falta de fé deles, a falta de preparação na sua fé, a falta de estarem preparados com sua fé. E depois diz-lhes que também aquele tipo de guerra espiritual, de problema, de domínio que o inimigo tinha ganho sobre a situação, não poderia sair a não ser com oração e jejum. De uma forma genérica, ele diz: a solução é esta. E diz: e se o fizerdes, nada vos será impossível. Então, mas nós não tínhamos constatado uma realidade impossível? Algum par de horas atrás, a realidade tinha sido impossível. À parte, nós sabemos que foi à parte e em casa, depois de estarem a sós com Jesus, os discípulos perguntaram: nós não conseguimos
Tu tinhas dito que nos davas do teu poder, em teu nome os demónios iam obedecer, mas estes não obedeceram, estes não saíram, este problema não se resolveu, esta dificuldade ficou na mesma, esta situação ainda piorou, não melhorou, não andou para a frente, andou para trás, ficou pior, não ficou melhor. Porquê? Como se resolve isto? Jesus disse, mas com oração e jejum, nada vos será impossível. Com oração e jejum, com busca do poder de Deus, a um nível e a uma escala de tal modo que não serão os planos do inimigo, não será o domínio dele a controlar as situações, mas será o poder de Deus a controlar as situações. Sabe aquilo que o nosso tema de hoje, deste nosso estudo de hoje, continuando na linha que nós vimos estudando acerca de guerra espiritual, de facto, a guerra espiritual exerce-se porque alguém quer ter domínio, um domínio que você não pode permitir. Uma situação até pode ser que tenha que ter uma solução aparentemente mais difícil. Há soluções na vida que, para se encontrarem, às vezes sofremos para chegar às soluções e às respostas. Nem sempre as soluções são cor-de-rosa. Há soluções que implicam lágrimas, que implicam algum sofrimento. O que acontece aqui, no entanto, é que o que se está a tratar, o que se está em busca, é de que não seja o inimigo a dominar a situação, que não seja o poder maligno a controlar a situação, que não seja o diabo a ditar as regras e a mandar ele fazer as ordens dele, mas sendo o poder de Deus a dirigir na nossa vida, sendo o poder de Deus a controlar e sendo o poder de Deus a estabelecer os passos que devem ser dados e o encontrar das soluções que vêm através da presença de Deus. É muito interessante. Porque neste conjunto de situações acerca de guerra espiritual, nós já vimos, a Escritura diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, amém? Em Efésios capítulo 6 e versículo 12, começamos no versículo 10, diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, sobretudo, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11 diz, tomando toda a armadura de Deus. Tomando a armadura de Deus, tomando as armas de Deus, preparando-se. É este o contexto de estar preparados. Preparados com Deus para vencer. Amém? Revestindo-se toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes, controlados, a ter domínio. O primeiro domínio é o domínio sobre nós próprios, o domínio sobre a nossa própria vida. O domínio sobre o caminho que vamos seguir. Ter a consciência de que o que vai ser feito, como deve ser feito, de que modo deve ser dirigido por Ele. Deus tem a misericórdia de nós, quantas vezes isso eventualmente não é assim, mas deve ser. Amém? Sempre, em nome de Jesus. E por último, o versículo 12, que diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. O nosso combate, mas é contra principados e potestades e poder das trevas deste século. Amém? E este é um combate. Um combate do mesmo modo como a Escritura fala acerca do combate da fé, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, a palavra claramente diz que o combate que nós temos é um combate de fé, um combate
da certeza absoluta, da convicção profunda da palavra de Deus e do poder de Deus a exercer-se sobre a nossa vida. Conforme vimos na mensagem que vem de trás, nós devemos estar preparados em tempo de guerra espiritual. Devemos estar preparados diante das adversidades e ter a confiança que Deus prepara uma mesa com abundância diante das adversidades e diante das confusões e batalhas. As coisas que Deus já preparou, que ainda não chegaram ao entendimento, ainda não chegaram ao coração humano, ainda não chegaram aos nossos olhos, não chegaram aos nossos ouvidos, mas que Deus já preparou para aqueles que o amam. Amém? Qual é o significado disso? Significa que antes de qualquer problema, Deus já preparou uma solução. E essa solução já está preparada por Deus para a nossa vida. A solução já está pronta por Deus para a nossa vida. Deus não vai preparar alguma coisa. O problema ainda não apareceu e Deus já tinha uma solução para aquele problema que ainda nem apareceu. O problema que está a enfrentar hoje tem uma solução em Deus. O que acontece muitas vezes é que nós buscamos as soluções com as nossas próprias forças. Corremos de um lado para o outro, esforçamos-nos, tratamos de ver como vou resolver isto, de que forma é que eu vou tratar disto, como vou eu reagir. Era como se o diabo estivesse ao lado a picar e a dizer depois, então não reages. Jesus está a falar sobre as situações em que o inimigo quer tomar domínio, quer tomar controle, quer fazer os planos dele, quer realizar as obras dele, quer causar os danos que vêm através do seu poder maligno. E isto é guerra espiritual. E quando se olha e se observa, como no caso da citação da palavra de Deus de Lucas no capítulo 22, acerca do jardim de Getsemane, do jardim do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi orar, preparando-se para o que vinha, alertando os discípulos para que eles também orassem, preparando-se para aquilo que ia acontecer. Mas eles não estavam preparados quando chegou o momento. Não estavam prontos quando chegou o momento. E as reações deles, por isso, foram tão reações incontroladas. Foi a reação do descontrole. Foi a reação do desespero. Foi a reação da negação de Cristo. Pedro ficou famoso por ter negado Cristo. Mas nós negamos a Cristo cada vez que não reagimos certo diante do caminho que deve ser tomado. Negamos Cristo quando não vivemos no amor de Deus. Negamos Cristo quando não perdoamos ao próximo. Negamos Cristo quando perdemos as estribeiras. Negamos Cristo quando sai um estado de confusão de tal maneira que exageramos nas palavras, exageramos nas atitudes, exageramos na forma de reagir, quando os frutos do Espírito ficam guardados e fechados na gaveta e não aparecem na vida dos filhos de Deus. E não é a nova natureza em Cristo, a natureza divina que está em nós, que se manifesta, em vez de ser a natureza divina, manifesta-se a natureza carnal. Em vez de ser o Espírito de Deus em nós, manifesta-se a nossa carne. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque isto faz parte da guerra espiritual e faz parte depois de termos que pedir perdão dos disparates, das palavras, das emoções. Quando eu, na sexta-feira passada, disse que Jesus veio e andou 40 dias com os discípulos. Quando eu estive a estudar sobre estes 40 dias, não estudei num livro, não estudei em lado nenhum, fui estudar na palavra, fiquei deliciado, fiquei a amar aqueles 40 dias. Cada vez que pensava e meditava naqueles 40 dias com os discípulos, porque ele ficou 40 dias com eles, 40 dias em que ele apareceu para eles, em que ele os sarou, em que ele os curou, em que ele os restaurou, 40 dias em que ele tinha sido ofendido e, no entanto, era ele a estender as mãos para eles para buscar reconciliação e paz. Onde ele sabia que eles estavam avariados emocionalmente, avariados mentalmente, avariados na fé. Tinham reagido pessimamente os discípulos. Tinham reagido tão mal no meio da guerra espiritual
que tinha acontecido, e Jesus veio ao encontro deles, e naqueles 40 dias que passou com eles, recuperou-os, restaurou-os, deixou-os outra vez de pé como um exército poderoso. Eles estavam de rastos, e Ele levantou-os e deixou-os outra vez de pé como um exército poderoso, não sendo mais os planos de Satanás que iam cumprir-se, mas eram os planos de Deus que iam acontecer. E quando Jesus diz para nós fazermos a mesma coisa, está a falar sobre uma das últimas lições para a igreja. Eu chamaria essa lição para a igreja a lição para a maturidade. Uma igreja será tanto mais amadurecida quanto tiver no seu maior número homens e mulheres de Deus no seu interior que sejam capazes de fazer aquilo que Jesus fez naqueles 40 dias. Em vez de procurar cargos, em vez de procurar proeminências, em vez de procurar títulos, em vez de procurar afirmações pessoais, eles procuraram restaurar uns aos outros e procuram ser uma bênção uns para os outros. Amando, perdoando, sarando feridas, levantando outros, porque vale mais uma alma que o mundo inteiro. Amém, irmãos? Não acusando, não apontando dedos, mas sarando. E de facto, isto é verdade, que por vezes a igreja parece um infantário. E as crianças deixadas à solta no infantário magoam-se uns aos outros. É preciso ter alguém sempre a tomar conta, para não haver mágoas, não haver feridas, não haver choques, não haver acidentes e não haver desgraças. O pior é quando as crianças acham que já mandam tudo. E quanto mais criança for e quiser mandar muito, vai ferir toda a gente, vai ferir muita gente. Porque, sabe, as pessoas verdadeiramente crescidas e maduras não têm vontade nenhuma de mandar em nada. Têm vontade de servir, de ser úteis, de ser prestáveis. Querem ser amáveis, querem ser disponíveis para fazer uma diferença. Não precisam de gritar para chamar a atenção. Não precisam de berrar para ter um biberon. Isso faz parte da infância, não faz parte. Faz parte de ser meninos e de ser crianças. Não faz parte de ser homens e mulheres de Deus maduros e crescidos verdadeiramente. Amém? Não sei porque é que estou a dizer isto hoje, mas todas estas coisas que nós abordamos agora, acerca de guerra espiritual, Jesus disse depois aos discípulos que eles deviam fazer isto por outros. Restaurou Pedro, perguntou a Pedro se o amava. E depois de Pedro ter percebido que ele estava a perguntar a terceira vez se o amava, disse então, Senhor, ele disse, agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Cuida deles como eu vim cuidar de ti. Trata dos outros, sara as feridas de outros. Sê tu uma bênção. Amém? Esta mesma frase tão antiga que Deus tinha dito para Abraão, sê tu uma bênção, continua a ser a ordem dele para a igreja. Querer muito mais ser uma bênção do que ser abençoado. Meu querido Senhor. E porquê? Porque Ele entregou-nos o cuidado do seu reino. E é tão impressionante esta palavra, esta revelação é tão impressionante. É tanto mais impressionante quando nós percebemos que afinal Jesus entregou o reino para eles antes deles terem feito aqueles disparates todos. Jesus sabia o que eles iam fazer. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Lucas, no capítulo 22, versículo 29, diz assim, assim como o Pai me entregou o reino, eu vos-lo confio a vós, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está a falar isto para os discípulos. Está a falar isto depois da Santa Ceia. Está a dar instruções a dizer, o meu reino que me foi entregue pelo Pai, eu vos entrego nas vossas mãos. Veja só a responsabilidade que Ele está a passar para aqueles discípulos na frente dele.
Não são só 12, eu não sei quem teve a ideia de pintar um quadro com 12. Eram muito mais que 12, eram centenas deles na frente deles, na última ceia, preparados na última ceia. E Jesus está a transmitir para eles que o reino lhes vai ser entregue nas mãos, que lhes vai ser entregue uma grande responsabilidade nas suas mãos. E a seguir diz: Simão, Simão, Satanás pediu, reclamou para vos peneirar, para vos destruir. Foi lá, deu-se ao trabalho de ir ao trono e de reclamar o direito de vos destruir. Como é que o diabo tinha direito de destruir os discípulos? E eu pergunto, ele não acabou por destruir a Judas? Sim ou não? Judas acabou com a própria vida dele. Mas aqui Jesus disse: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, pois, quando te converteres, fortaleces os teus irmãos. Quando te converteres. Pedro não deve ter gostado de ouvir essa palavra, quando te converteres. Conversão, nesta parte, é mudares a tua atitude, mudares dos teus erros, mudares das coisas que vais fazer. Quando eu me converter, então eu não sou crente. Quando eu mudar, então eu não sou crente. Quando tu te converteres a sério, quando tu fores meu discípulo a sério. Ah, Senhor, eu sou a sério. Jesus, ele disse: eu, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão, versículo 33, até a morrer, até a morte. E Jesus teve que o avisar outra vez e dizer-lhe a verdade toda. Dizer: oh, Pedro, está caladinho, filho. Versículo 34, está caladinho, filho. Afirmo-te, Pedro, que hoje vais-me negar 3 vezes, dizendo que não me conheces. E depois o galo vai cantar. A quem é que Jesus disse que ia entregar o reino? A estes, que ele sabia que daí a pouco iam fazer disparate pegado uns atrás dos outros, mesmo depois de terem celebrado uma aliança com ele. Ele disse: o espírito está pronto, vós estáis prontos, mas a carne é fraca. É preciso o poder de Deus para controlar isto e dominar isto. Meus queridos irmãos, esta palavra continua a ser verdadeira. É preciso o poder de Deus para ter domínio sobre a nossa vida. É preciso o poder de Deus para ter domínio e controle sobre a nossa vida. Amém? Por oposição a um poder maligno. Então, nós ficamos frente a esta dualidade de domínios. Há um poder maligno que quer ter domínio sobre a vida do ser humano. E há o poder de Deus que quer exercer domínio, mas que não o exerce contra a vontade pessoal, mas que o exerce por nosso consentimento na busca deste poder que nos controle, que nos inspire, que nos dirija, que nos faça caminhar nesta unção e neste poder de Deus por decisão nossa, por vontade nossa, por submissão nossa, por desejo nosso, e não porque Ele nos force. E aí está uma contradição absoluta entre o poder de Deus e o poder maligno. O poder maligno não pede licença, o poder maligno não precisa de o buscar. Os problemas você não precisa de o buscar, a doença não precisa de a buscar, os problemas não precisa de procurá-los, eles aparecem. O mal vem e aparece usando coisas, situações e pessoas. Uma altura uma pessoa diz: pastor, a Bíblia é um livro tão velho, tão antigo. Esta palavra é tão verdadeira, tão atual, tão moderna, que até me faltam palavras para explicar como ela é tão atual. Então não há um poder maligno que domina a vida de pessoas. Há gente que vive sem paz nenhuma, sem sossego nenhum. E não dá paz a ninguém, não dá sossego a ninguém. Vivem num inferno e transmitem o inferno com eles para os outros. Vivem um completo desassossego e transmitem o desassossego.
Vivem angústias e transmitem angústias. Vivem mágoas, transmitem mágoas. Vivem feridos e ferem pessoas. Vivem descontrolados e descontrolam os outros, se os deixar. Sim ou não? Não me diga que não conhece casos destes. O diabo parece que os domina. E tornam-se um perigo, tornam-se um sofrimento à sua volta. O domínio do poder maligno. Aqui encontramos isto. O domínio através da doença. O domínio através de desavenças. O domínio através de mau ambiente, de gritaria, de más palavras. O domínio através de sofrimento que se propaga, que se espalha. O domínio através do medo. Gente cheia de medo. Gente sem saber certezas de nada, do amanhã, da sua vida, o que vai ser de nós. E que transmitem esse mesmo medo à sua volta. Ou gente, por simplesmente, louca, doidos. Que se puderem, põem os outros doidos. Gente que vive viciado e que se puder vicia outros. Gente que vive descontrolado e que se puder descontrola outros. Está amarrado isso em nome de Jesus. Diga isso comigo, não vai ter poder nenhum sobre a nossa vida. Bendito seja Deus. Aqui nós assistimos ao domínio de um poder maligno. Vem um homem e diz: Senhor, ajuda o meu filho. Ele cai no fogo e na água. Lança-se ao fogo e à água para suicidar, para terminar com a sua vida. Um espírito de morte, um espírito de suicídio, um espírito maligno que está ali e que exerce sobre aquela jovem. E ele disse: e trouxe-o aos teus discípulos. Estamos aqui frente a um quadro de escravidão, de perda, de doença e morte. O plano que o diabo tinha para isto era morte. O plano que o diabo tinha para aquilo era destruição, era sofrimento. Diga isso comigo. O poder de Deus ordena em nome de Jesus que para toda a escravidão, toda a perda, toda a doença e o espírito de morte em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quando eu falo com pessoas e oro sobre situações, aparece tantas vezes isto. Aparece tantas vezes confusão, sofrimento, suicídio, ideias de suicídio. Aparece tantas vezes estas realidades de perda, em que a vida está pior do que estava antes, em que as pessoas ficam sem controle da sua vida, perde o controle dos seus nervos, perde o controle de compostura, de atitude, de boas palavras. O que está dentro do coração não é isso, quer amar, quer perdoar, quer ser uma bênção, quer ajudar, mas não consegue. Não consegue ter controle de si. Não consegue ter domínio de si. E se eu lhe dissesse que eu ouvi dizer de uma criança de 6 anos, por causa de um problema em casa, que se acontecesse isso, se acontecesse alguma coisa mais, se lançava da varanda. O que é que você acha disto? Uma criança tão jovem. Se lhe dissesse uma coisa que por trás de uma empresa, do sofrimento de uma empresa, de alguém a trabalhar desesperadamente, e o diabo arranja depois uns pais sozinhos, descontrolados, doentes, para que a pessoa não saiba mais o que é que vai se dedicar. Se pode dedicar, tem que dedicar aos pais, se dedica à empresa. Se não faz caso dos pais, eles estão abandonados. Se trata dos pais, a empresa vai abaixo. Se cuida da empresa, os pais morrem. Que angústia, que desespero. Que coisas que nós vemos que o inimigo arranja fórmulas e maneiras de atacar por um lado, atacar por outro, para ver se consegue fazer os planos dele. E na ausência do poder de Deus, na ausência de homens e mulheres de Deus, ele lá conseguirá fazer alguns danos e algum mal, não sendo parado, porque há só um poder que o pode parar. Amém? De repente este homem diz: do meio da multidão sai um homem. Nem a multidão tinha soluções, nem os discípulos tinham soluções. O homem diz: trouxe aos teus discípulos, também não havia soluções. Hoje procuramos encontrar soluções e respostas para um vazio
no meio, afinal, de um problema que é unicamente e claramente à vista. É o problema que o inimigo quer ter ele próprio, ser ele a dominar as situações, ser ele a descontrolar as pessoas, ser ele a abusar das condições de vida que as pessoas têm, ser ele a esticar até não haver limites à paciência, à vontade, aos recursos, às condições de suportar, às condições de viver. Amém? Trouxe-o da multidão aos teus discípulos, mas só Jesus, afinal, só Jesus, mais uma vez só Jesus é que estava preparado para fazer aparecer o poder de Deus e dominar a situação com o poder de Deus. Por isso, esta expressão que Jesus, quando ouve isto, a expressão dele é uma expressão extraordinária. Ele diz, ó geração incrédula e perversa. Incrédula porque não crê, perversa porque permite o mal de dominar e fazer, impor as suas condições. Já reparou que aquilo que Jesus diz é que nós não devíamos aceitar o domínio do mal sobre a nossa vida? Em nenhum tipo, em nada, em coisa alguma, devíamos permitir que o diabo dominasse. Seja de uma dor num dedo mindinho, até o problema, seja de que tamanho for. Mas as pessoas adaptam-se. Naturalmente nós vamos nos ajustando às condições, ajustamos-nos às realidades, ajustamos-nos às coisas e por vezes não reagimos ao mal, adaptamos-nos. Reagir ao mal também não pode ser uma reação ao mal em termos humanos e carnais, porque isso não, às vezes pode não só não contribuir para melhorar, como piorar a situação ainda. Tem que ser através do poder de Deus. É necessário, por isso, uma busca por cima do poder de Deus, por revelação de Deus, por busca através da sabedoria de Deus, como fazer, como agir, como resolver. Como fazer, como resolver, como se resolve isto. Todos nós nos deparamos com estas coisas. Como se vence isto? Como se transforma isto? Como se melhora isto? Como se vence este problema que está diante de nós? Adaptar-se e ajustar-se não resolve. E afinal, aquilo que nós descobrimos para esta palavra é que o poder de Deus está disponível. Eu tinha o ponto 5 da mensagem. Vocês devem estar para aí no ponto 4, ou 3, ou 2, ou 1. Ponto 5 da mensagem é: o poder de Deus está disponível. Diga isso comigo, o poder de Deus está disponível. Olhe para mim um momento. Haverá algum poder maior que o poder de Deus? Não há. E o poder de Deus está disponível. Esse poder está disponível na nossa vida. É só buscá-lo. Jesus disse que ele se busca na oração, que se busca até inclusive no tempo da presença de Deus, que se busca em cultos, que se busca no lugar de encontro que nós marcamos com Deus. Amém? Fortalecendo a nossa fé, ouvindo a palavra de Deus, recebendo o poder de Deus em oração. E inclusive ele diz que as coisas que são impossíveis, pela falta de fé, as coisas que são impossíveis, que nós não conseguimos chegar lá nem mudar nada nas nossas forças e nas nossas condições, se dermos lugar ao poder de Deus, aquilo que era impossível, afinal, pode ser possível. Amém? Tudo é possível ao que crê. Diz neste texto, em Marcos, no 9:23, na mesma passagem bíblica que está no Evangelho de Marcos, diz: tudo é possível ao que crê. Neste mesmo texto, visto que são evangelhos sinópticos, portanto, são evangelhos que referem as mesmas histórias com palavras diferentes e versículos diferentes e que são complementares. Ele disse para os discípulos: foi a vossa pouca fé. Porquê não pudemos dominar isto? Porquê fomos todos dominados por esse mal? Porquê continuou tudo na mesma? Porquê não se mudou para melhor? Porquê não desapareceu esse sofrimento que estava ali? Porquê aquilo não foi vencido? Porquê aquela empresa não salvou? Porquê essa situação não salvou? Porquê aquela casa não salvou? Porquê que o diabo conseguiu arrastar tudo para trás e destruir tudo? Falta
a vossa falta de fé e a vossa falta de domínio das circunstâncias. Muitas vezes é por causa da falta de conhecimento de Deus que nós somos destruídos. Amém? Falta de conhecimento dos princípios de Deus, a falta de fé, a falta de aplicar o poder de Deus na nossa vida e a falta de o buscar, de estar preparados para enfrentar qualquer guerra espiritual através do poder de Deus. Bendito seja Deus. Quando os discípulos disseram ao Senhor, então, mas isto não saiu com nada, Ele disse, com oração e jejum tinhas vencido. Ainda bem que perguntaram. Ainda bem que eles perguntaram, que assim ficamos a saber que as coisas que para nós são impossíveis, com um pouco mais de esforço de oração e entrar em jejum, que afinal, com mais oração, com mais poder de Deus, com mais busca do poder de Deus, coisas que hoje parece que estão fechadas, bloqueadas, impedidas, que são impossíveis, podem mudar. Quantos querem essas mudanças? Se nós queremos ver estas mudanças através do poder de Deus, é sinal de que nós não vamos acomodar-nos ao mal, que não vamos adaptar-nos ao problema, que tem que haver uma solução. Você é capaz de dizer isso comigo? Tem que haver uma solução. Esse mal não vai ficar assim. Vamos aplicar o poder de Deus e dar um mergulho a fundo na grandeza do poder de Deus. Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar. Querido Senhor, ouvimos a Tua palavra hoje. Esta palavra a produzir um fruto em nosso coração e na nossa vida. Que não temos que aceitar as coisas humanamente impossíveis. Nem temos que aceitar e baixar os braços diante de obstáculos e das portas do inferno diante de nós. Está escrito que as tranqueiras do inferno, que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. E que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Por isso nós oramos nesta noite, em nome de Jesus, das batalhas que estiver a enfrentar qualquer um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo e eu próprio, sejamos capazes de as apresentar diante de Ti, Senhor, através da oração, através da busca do Teu poder, porque não podemos acomodar-nos ao mal, nem podemos aceitar que um diabo derrotado queira ter domínio sobre a nossa vida, mas somos capazes de nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder, para levar por diante a vitória a que temos direito, as promessas que temos direito de receber e alcançar. Estas promessas que vêm da Tua boca, do Teu coração e que são verdade. Ajuda-nos a viver na Tua palavra, ajuda-nos a viver no Teu poder, a não permitir o domínio das trevas em nossa vida, em nome de Jesus, a não aceitar a escravidão e perda ou doença e morte, a saber que só em Ti, Senhor, estando preparados como Tu, nós podemos enfrentar guerra espiritual e vencer. Entendendo mais sobre guerra espiritual, entendendo mais que não podemos viver como uma geração incrédula e uma geração perversa que se adapta ao mal, que arranja soluções dentro do próprio mal, que arranja formas de se adaptar, seguindo numa direção que é a direção de Emaús, a direção do desânimo, a direção de aceitar o mal como incapazes de o mudar, em nome de Jesus. Mas há um poder maior que está disponível. Esse poder maior que está disponível vem da Tua presença e das Tuas mãos e foi entregue aos Teus filhos. Em Teu nome há poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Damos-te graças pela mudança de fé, de paradigmas de fé do nosso coração, de vencer os impossíveis. E se os impossíveis se apresentarem não se movendo, nós podemos recorrer às armas da oração e do jejum, tornando as coisas impossíveis, afinal, acessíveis em nossa vida. Nós Te agradecemos de todo o coração. Damos-te graças pela Tua palavra. Damos-te graças pela Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos recebem? Eu comigo recebo em nome de Jesus.